Projeto de curricularização do primeiro ano do curso de Pedagogia da matéria de Filosofia. Série Ciência e Fé com Galileu Galilei. Acadêmicos Adriele, Michele, Romualdo, Sheila e Vanessa. Sob a coordenação da professora Cléria Maria. Do livro Ciência e Fé de Galileu Galilei, as cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a Bíblia, organizado e traduzido por Carlos Arthur do Nascimento, segunda edição. Episódio 4, parte 1. Os textos aqui apresentados formam um dossiê sobre as relações entre ciência da natureza e a revelação bíblica. Trata-se de 4 cartas, todas de Galileu. Datam do período 21/12 de 1613 e o final de 1615, e precedem a condenação do sistema copernicano pela Igreja Católica. O núcleo do problema era a concordância do sistema copérnico com a Bíblia. Esta, em várias passagens, refere-se à estabilidade da Terra e ao movimento do Sol. Este foi o sistema de uma discussão na corte da Toscana em 12/12 de 1613. É o que provoca a resposta de Galileu. A carta à Grã-Duquesa Cristina de Lorena desenvolve os elementos já expostos sumariamente e as 3 considerações sobre a opinião copernicana datam certamente do final de 1615. Elas tratam mais uma vez da questão da concordância do sistema copernicano da Bíblia e discutem o estatuto científico deste sistema. Nota-se nesta primeira consideração a postura realista de Galileu, oposta à interpretação tradicional da Antiguidade na Idade Média, que considerava os arranjos de excêntricos e epiciclos meros artifícios de cálculo. As considerações sobre a opinião copernicana. Sobre a controvérsia pendente, intentarei remover 2 conceitos, que alguns procuram incutir naquelas noites às quais cabe deliberar, conceitos estes distintos da verdade. O primeiro, afirma-se que a estabilidade da Terra e a mobilidade do Sol estão de tal modo demonstradas na filosofia que há a esse respeito certeza segura. O outro conceito que tentam incutir é de que esta posição tenha sido sustentada por Copérnico e outros astrônomos por suposição. E uma vez que ela pôde mais facilmente satisfazer as aparências dos movimentos celestes e aos cálculos e cômputos dos astronômicos, mas não que os próprios que a supuseram a tenham crido verdadeira de fato e na natureza. Este discurso é falaz e distinto da verdade, como posso tornar manifesto pelas seguintes considerações. Estas serão somente gerais e aptas a poderem ser compreendidas sem muito estudo e fadiga, mesmo por quem não seja profundamente versado nas ciências naturais e astronômicas. Se acaso se apresentar a ocasião de ter de tratar estes pontos com aqueles que fossem muito exercitados nesses estudos ou, pelo menos, tivessem tempo para poderem dedicar-se como requereria a dificuldade da matéria, não proporia outra coisa senão a leitura do próprio livro de Copérnico, da qual e da força de suas demonstrações se descortinaria abertamente quanto sejam verdadeiros ou falsos os 2 conceitos que falamos. A opinião heliocêntrica não deve ser desprezada como ridícula. Demonstra-o a qualidade dos homens, tanto antigos quanto modernos, que a sustentaram e a sustentam. O próprio Sêneca, ao escrever no livro sobre os cometas, o seguinte: a esta questão está ligada aquela outra, de saber se a Terra permanece imóvel, girando o mundo à sua volta, ou se a Terra se move, permanecendo o mundo móvel. Houve alguns que afirmaram que a natureza nos move sem que percebamos e que os céus não nascem nem se põem, mas que nós é que nascemos e nos pomos. Trata-se de um problema digno de consideração. Sabemos em que estado nos encontramos, se nos coube a mais imóvel ou a mais veloz das moradias, se Deus move todas as coisas à nossa volta ou nos move a nós.
Quanto aos modernos, Nicolau Copérnico, em primeiro lugar, a relembrou e a confirmou amplamente em todo o seu livro. Depois dele, outros, como Kepler, filósofo e matemático ilustre, segue a mesma opinião. Davi Origno comprova a mobilidade da Terra com o longuíssimo discurso. Tal doutrina não é, portanto, ridícula, visto ser sustentada por grandíssimos homens. E embora o número deste seja pequeno em comparação com os seguidores da opinião comum, isto é prova antes da dificuldade de ser compreendida do que de sua futilidade. As demonstrações a favor da mobilidade da Terra são muito mais vigorosas que as da outra parte. Esta opinião não é ridícula e desprezível, enquanto pouco segura é a de quem quisesse fazer grande cabedal da opinião geral da multidão dos que não estudaram acuradamente estes autores. Os que persistem em querer afirmar que Copérnico tenha somente como astrônomo considerado por hipótese a mobilidade da Terra e a estabilidade do Sol, tendo em vista que ela satisfaz melhor o salvar as aparências celestes e o cálculo dos movimentos dos planetas. Mas não que a acreditasse verdadeiramente e na natureza. Mostram ter crido demasiado no relato de quem talvez fale mais por julgamento próprio do que por prática que tenha no livro de Copérnico e na compreensão dessa questão. Primeiro, veja-se o prefácio de Copérnico ao Sumo Pontífice Paulo III, ao qual dedica a obra. Encontra-se, em primeiro lugar, como para satisfazer a parte que estes dizem caber ao astrônomo, ele tinha feito e completado a obra de acordo com a hipótese da filosofia comum e de conformidade com o próprio Ptolomeu. Mas depois, despindo-se da roupa de puro astrônomo e vestindo-a de quem contempla a natureza, se pôs a examinar se esta suposição poderia ainda subsistir de verdade no mundo e na natureza. Verificando que de maneira nenhuma podia haver tal disposição de partes, depois, ao reuni-las todas, chegava-se a forma uma monstruosíssima quimera. Pôs-se a contemplar qual poderia ser realmente na natureza o sistema do mundo. Não mais apenas para a comodidade do puro astrônomo, a cujos cálculos já tinha satisfeito, mas para chegar ao conhecimento de tão nobre problema da natureza. Seguro de que, se a simples aparência se tinha podido satisfazer com hipóteses não verdadeiras, obteve-se isto do modo muito melhor com a constituição verdadeira e natural do mundo, achando riquíssimo de observações verdadeiras e reais na natureza. Primeiro, solicitado pela autoridade de tantos grandíssimos homens da antiguidade, dedicou-se à consideração da mobilidade da Terra e da estabilidade do Sol. Sem esta solicitação e autoridade por si mesmo, ou não lhe teria vindo à mente tal concepção, ou a teria tido, como ele confessa a ter tido à primeira vista, como ficção e grandessíssimo paradoxo. Mas, descobrindo depois com longas observações sensíveis, com eventos concordes e firmíssimas demonstrações, que estava de tal modo de acordo com a harmonia do mundo, ficou inteiramente certo de sua verdade. Copérnico sabia e escreveu no lugar citado que dar ao conhecer o mundo esta opinião o faria ser considerado louco pela infinidade dos seguidores da filosofia corrente. Apesar de tudo, ele a publicou. Ora, que loucura não teria sido a sua se ele, julgando tal opinião falsa na natureza, a tivesse publicado como se fosse considerada verdadeiramente por ele? Por que não teria ele então declarado que a utilizava apenas como astrônomo e a que negava como filósofo, evitando como esta declaração a pecha geral da tolice? Copérnico refere bastante minuciosamente os fundamentos e as razões pelas quais os antigos acreditaram que a Terra é imóvel e depois, examinando o valor de cada uma em particular, demonstra sua ineficácia. Tratando-se da mobilidade ou repouso da Terra ou do Sol, encontramo-nos num dilema de preposições contraditórias, das quais, por necessidade, uma é verdadeira.
Como se poderá dizer de maneira razoável que a posição falsa concorda melhor que a verdadeira, com as aparências manifestas, visíveis e sensíveis nos movimentos e dispostos dos astros? Das mesmas posições das quais uma necessariamente falsa e a outra verdadeira, tenha que se afirmar que falsa corresponde melhor aos efeitos da natureza. Vênus deverá fornecer o argumento necessário de sua rotação em torno de Sol, e não em torno da Terra. Argumenta-se do mesmo modo a respeito de Mercúrio, aplicando-se mais positivamente tudo quanto digo ao nosso propósito, enquanto algum outro diz que os astrônomos modernos introduzem o movimento da Terra. A estabilidade do Sol, por suposição, para salvar as aparências e para possibilitar os cálculos, qual poderia ter sido o motivo cujo apoio alguns podem, com alguma aparência de verossimilhança, ter tido a opinião do que o próprio Copérnico não tenha verdadeiramente criado na sua hipótese. Lê-se no verso da folha de rosto do livro de Copérnico certo prefácio ao leitor, o qual não é do autor, porque fala desta na terceira pessoa. Neste se lê claramente que não se deve crer no modo nenhum que Copérnico julgasse a verdadeira sua posição, mas que só arquitetou e introduziu em vista dos cálculos dos movimentos celestes, tê-la como verdadeira e real seria tolice. Conclusão tão resoluta que nem lê e que nem vê depois, mas deixo que cada um aprecie por si em que conta se deve ter a parecer de quem quisesse julgar um livro não lendo deste outra coisa senão em breve prefácio do editor e livreiro. Para suprimir toda sua sombra de dúvida, Vênus não aparecer à vista. Houvesse de colocar em dúvida sua rotação circular em torno do Sol. De acordo com o sistema de Copérnico, faça-se cuidadosa observação com o instrumento apropriado, isto é, em um telescópio perfeito, e encontra-se que tudo corresponde exatamente quando ao efeito da experiência, ao ver mais exata correspondência nesse ponto particular. Em qualquer outro, remova-se de toda dúvida e seja considerada verdadeira e real. Quem quer que deseje certificar-se da opinião do próprio Copérnico, leia toda a obra do próprio autor. Palpará com as próprias mãos que Copérnico sustentou com a mais verdadeira a estabilidade do Sol e a mobilidade da Terra.